Oi, meus amores! Demorou, mas a parte 2 chegou. Hoje a gente vai falar de preferências de usuário, parte 2. Então, eu vou dar aqui um Ctrl K para abrir as preferências de usuários. A gente já falou na parte 1 do geral, dos padrões e do mostrar. Hoje a gente vai falar do importar, do ferramentas, atualizações e avançadas, tá? Então, primeiro aqui no importar. O meu tá um pouquinho diferente do que pode ser que esteja de vocês, porque eu já adaptei de acordo com o meu gosto, tá? Então, aqui, o GSD e o DXF vai estar aqui nessa opção abrir três opções. As is, centrado e encaixar na página. Então, o as is, quando você deixa no as is, ele vai abrir o arquivo no mesmo lugar que foi salvo. Então, digamos que assim, deixa eu tirar daqui. A pessoa salvou aqui assim. Quando você abrir o arquivo, ele vai estar aqui. Então, se a pessoa salvou muito longe da origem, muito longe daqui, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade de encontrar onde está o desenho, ou enfim, o arquivo que a pessoa salvou, tá? Então, se você deixar no as is, ele vai aonde foi salvo. O centrado, ele vai centralizar na página, mas não vai modificar o tamanho do arquivo. E o encaixar na página, ele encaixa na página. Então, ele vai modificar, geralmente modifica o tamanho do arquivo. Então, eu não recomendo. Eu sempre deixo em centrado, tá? Mas vocês podem escolher o centrado ou o as is. O encaixar na página eu não recomendo. Agora, as próximas opções aqui. Converter linhas brancas em pretas, que tem nos dois aqui. Então, assim, principalmente o DXF, o programa, né, padrão do DXF, geralmente os usuários usam a tela preta. Então, eles usam linhas brancas para conseguir enxergar na tela preta, ou tela escura eles usam, né? Então, quando você converte para cá, você traz esse arquivo para o estúdio, se você não tem assinalado essa opção, as linhas vão vir brancas e você não vai enxergar, porque a gente usa a tela branca aqui, né? Então, eu recomendo também que esteja assinalado. Unir linhas em polígonos, eu já falei sobre isso quando eu falei para deixar o computador mais leve, tá? Mas vamos repetir. Então, aqui, às vezes, se o documento que você importa, ele tem muitas linhas soltas, quando você abre ele, ele pode travar o teu estúdio e dar um bug e fecha, tá? Então, quando você unir linhas em polígonos, daí ele vai unir as linhas ali e não vai sobrecarregar tanto o teu estúdio. Então, também deixa marcado. E esse aqui é um negocinho legal. Já falei sobre isso também, mas eu vou revisar com vocês, porque eu acho muito legal essa opção aqui do estúdio. Então, aqui, ó, demarcador automático do PNG. Se você deixa isso marcado, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar aqui uma imagem, essa aqui que tem bastante elementos fora, e vou trazer para o estúdio. Ó, como ele demora um pouquinho para carregar. Ela vai vir, estão vendo as linhas vermelhas? Ó, cada pedacinho solto vem marcado. Então, eu consigo cortar tudo isso, eu consigo também separar, se eu der aqui um liberar caminho composto, tudo isso se separa, tá? Então, essa é quando tá o demarcador automático. Deixa eu tirar daqui. Tô dando um Ctrl Z aqui para voltar. Agora eu vou dar um Ctrl K para voltar ali no importar. Agora eu vou tirar esse demarcador automático. Vamos aplicar. Ok. Vou voltar lá, vou pegar a mesma imagem. Ó como foi mais rápido para ela vir para cá. Só que, o que acontece? Não tem linhas vermelhas em volta dos desenhos. Se eu pegar e colocar uma linha, vou colocar uma linha preta. Olha só aonde vai a linha. Vai em volta. Então, você não consegue recortar exatamente o desenho. Essa opção é para quem monta caixinha, por exemplo, e eu quero colocar essa arte aqui para enfeitar a minha caixinha, mas eu não vou recortar ela, eu só quero que ela tenha o fundo transparente. Então, você consegue deixar mais leve, né? Carregar mais rápido, tá? Então, essas duas opções, eu prefiro deixar... Deixa eu tirar essa bailarina daqui. Eu prefiro deixar marcado e se eu achar necessário eu desmarco, tá? Mas fica a cargo de vocês, depende de cada uma aí como é que funciona a tua rotina. Agora vamos para as ferramentas, que tem bastante coisa aqui nas ferramentas. Então aqui, ação após a utilização de ferramenta. O meu também já está um pouquinho diferente do que pode ser que esteja de vocês.
Então, aqui, após criar uma forma, tem a opção, geralmente o teu vai estar continuar a desenhar formas, eu prefiro escolha a seleção, tá? Então, se você coloca, deixa aqui no continuar a desenhar formas, quando você vem aqui, desenhei um quadrado, eu posso continuar desenhando quantos quadrados eu quiser. Agora, deixa eu deletar isso aqui. Se você deixa, como eu prefiro, escolha a seleção, você vai vir aqui, vai desenhar o quadrado, ele volta para cá, ó. Então, se você quiser desenhar outro quadrado, vai ter que vir aqui e selecionar de novo. Eu prefiro, porque geralmente eu não fico desenhando um monte de quadrado. Então, para não ter que ir lá e selecionar ali a ferramenta de seleção, eu prefiro deixar assim. Mas também vai da sua escolha, tá? Por isso que é preferências de usuário, é preferência de cada um de vocês. Eu tô só explicando como é que funciona cada uma delas. Então, após desenhar a mão livre, tem a opção ali, escolha a seleção ou continuar a desenhar. Eu prefiro continuar, escolher a seleção. Após usar o apagador, aí eu prefiro continuar a usar o apagador, porque nem sempre eu apago tudo de uma vez, então eu deixei continuar a usar o apagador. Depois de usar a faca, escolha a seleção, eu coloquei. Após utilizar o zoom, escolha a seleção. E o conta-gotas também, escolha a seleção. Então, tem todas as opções aqui, o continuar a usar ou escolha a seleção em qualquer um deles. Você pode configurar da forma que você achar melhor. Aqui, ferramentas de seleção. Essa aqui, ao selecionar e arrastar. Tem aqui, selecionar formas anexas à caixa de arraste ou selecionar formas inclusas à caixa de arraste. Vou mostrar para vocês todos eles, tá? Então, primeiro aqui, selecionar formas anexas à caixa de arraste. Vamos desenhar um círculo. Aqui. A hora que eu venho e seleciono, a hora que eu encostar no círculo, ele seleciona o círculo. Eu não preciso estar com o círculo todo dentro da minha caixa de arraste. Só encostei, ele já seleciona, ó. Tá? Agora, se eu mudar essa configuração... Opa, aqui, ferramentas. E selecionar formas inclusas à caixa... Vamos aplicar, ok. Agora, ó, encostei, ele não seleciona. Ele só vai selecionar essa forma quando ela estiver toda dentro da minha caixa de arraste. Tá vendo, ó? A hora que não tá, não seleciona. Então, também, dependendo da situação, você pode achar necessário ou não, fica a cargo de cada uma, tá? Então, vamos ainda nas ferramentas. Eu prefiro... anexas. Vamos deixar aqui. Então, quando várias formas selecionadas, uma caixa delimitadora ou múltiplas caixas delimitadoras. Então, primeiro aqui numa caixa delimitadora. Vamos selecionar aqui, vamos fazer um círculo. Outro círculo. E um quadrado. Tá? Então, quando eu seleciono todos eles... Ele forma uma caixa de seleção me mostrando a medida inteira desses 3 elementos. Se eu mudar essa configuração ali para múltiplas caixas delimitadoras, a hora que eu selecionar, ele vai me dizer a medida de cada um deles. Ó, ele tem uma caixa delimitadora para cada elemento. Então, também vai da situação em que você está fazendo, tá? Eu prefiro deixar aqui em uma caixa delimitadora. Aqui, ao clicar com o botão direito em formas subsequentes, tem nova forma se torna selecionada ou forma original permanece selecionada. Então, vamos ver como é que funciona isso. Gente, se vocês estão ouvindo esse cachorro latindo, não dá bola, tá? É um cachorro chato do vizinho que fica me incomodando. Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas é chato pra caramba esse cachorro. Enfim, vamos continuar aqui. Nova forma se torna selecionada. Então, aqui, selecionei essa aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui, ele vai selecionar essa aqui. Tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, ele vai selecionar essa aqui, que eu cliquei com o botão direito. Então, isso é nova forma selecionada, se torna selecionada. Agora, se eu colocar aqui em forma original permanece selecionada, eu tô com essa aqui selecionada. Se eu clicar com o botão direito nessa aqui, ele vai continuar aquela lá selecionada. Não vai mudar para essa aqui, tá?
Então, independente de onde eu clicar, ele vai permanecer aquela ali selecionada. Então, também vai de cada um de vocês. Eu prefiro nova forma se torna selecionada. Mas você escolhe daí, tá? Aqui, ferramentas de edição. Mostrar alças de controle Bezier para somente os pontos selecionados ou todos os pontos. Então, vamos primeiro em somente os pontos selecionados. Aproveitando que já tem um círculo aqui. Se eu clico 2 vezes, ele dá os pontos, né? Então, a caixa, o Bezier é isso aqui, ó. Ele vai aparecer só quando eu selecionar esse aqui ou esse ali, ele vai aparecer quando eu selecionar aquele ponto. Agora, se eu mudar aqui para todos os pontos selecionados, olha só o que vai acontecer aqui quando eu clicar aqui para edição de pontos. O Bezier aparece em todos, tá? Independente se você seleciona ou não. Então, também, se você precisa fazer uma alteração em vários, né, ao mesmo tempo, pode ser interessante você deixar essa opção selecionada, tá? Então, eu prefiro, cadê? Aqui, somente o ponto selecionado. Se eu achar necessário, eu mudo essa opção. Ao subtrair e subtrair todos. Converter linhas grossas em polígonos ou manter linhas grossas como linhas. Então, eu vou mostrar só esse converter linhas grossas em polígonos para vocês entenderem o que é isso aqui. Eu vou pegar aqui, deixa eu tirar este daqui, vamos fazer aqui, não, vou tirar tudo. Vamos fazer aqui um quadrado, um retângulo, melhor dizendo, e um círculo, assim. E eu vou aumentar bem a linha para ficar bem exagerado para vocês entenderem bem, tá? Ó, vamos colocar 20 aqui, ficou bem grande. Agora, eu vou vir aqui em subtrair. Isso aqui não é mais uma linha, ele é um polígono. Se eu colocar aqui, ó, sem cor e colocar a linha preta, olha, a linha vai estar contornando ele. Agora ele virou um polígono, ele não é uma linha, a linha tá em volta, tá? E se eu manter lá a linha grossa, ele vai continuar sendo uma linha, não vai virar um polígono como virou aqui. Agora, ao usar a borracha e a faca, é a mesma coisa do ao usar o subtrair todos, tá? Manter linhas grossas como linhas, o meu tá aqui. Ou converter linha grossa em polígono, é como vocês preferirem. Esse aqui a gente quase não usa, então eu não me importo muito com esse aqui. Ao colar um objeto, nova forma se torna selecionada ou nenhuma forma selecionada. Então, aqui. Se eu pegar aqui e dar um Ctrl C e Ctrl V, esse aqui que eu colei, né, que é o Ctrl V, se torna selecionado. Agora, se eu mudar para nenhuma forma se torna selecionada, quando eu der aqui o Ctrl C e Ctrl V, ó, nada tá selecionado, tá? Então, também é preferência de cada um de vocês. Eu prefiro que a nova forma se torne selecionada. E essas linhas de compensação, vou ser sincera com vocês, ainda não entendi o que é isso aqui. Então, esse aí eu vou deixar assim mesmo, pra a hora que eu entender, quem sabe eu faço outro vídeo pra vocês, tá? Eu ainda não consegui entender direito o que é essas linhas de compensação. Então, agora vamos para atualizações. Aqui você escolhe se você quer que ele te avise diariamente, semanalmente, mensalmente ou nunca de uma atualização. Sinceramente, muitas versões, assim como a minha, não funciona isso aqui. Ele não me avisa, tá? Então, se a tua versão ele avisa, ótimo, mas na minha versão ele não avisa. Pode ser que nas próximas eles atualizem isso e apareça, né? Mas pra mim não aparece. Não selecione isso aqui. Se você não conhece direito o estúdio, né, não tem muito conhecimento, né, sobre ele, eu não recomendo isso aqui, tá? Atualizações betas são as experiências, digamos assim, tá? É o projeto, o protótipo, achei a palavra. É o protótipo de uma nova atualização. Então, ela vem com muitos bugs.
tá? Então, se você não conhece direito, você vai ter muita dificuldade nisso. Eu, que conheço um pouco mais, não deixo o beta aqui incluído, tá? Então, não recomendo para vocês. E aqui em avançadas, essa parte aqui de avançadas, não recomendo que vocês mexam em nada. A única coisa que pode mexer aqui é o restaurar padrões de fábrica, tá? Que daí quando você quer restaurar tudo, eu mexi em um monte de coisa, não queria ter mexido em nada. Vem restaurar padrão de fábrica, ele vai voltar tudo como era antes, tá? A única coisa que eu deixo vocês mexer aqui. O resto é muito específico dos desenvolvedores do software. Então, é alguma situação assim, eu tô com um problema no meu estúdio, eu vou entrar em contato com a Silhouette América e os técnicos vão estar em contato comigo me dizendo o que eu tenho que fazer. Aí pode ser que eles peçam para vocês mexerem em alguma coisa aqui, tá? Fora isso, não mexe que pode dar problema, certo? Então é isso. Contando com o vídeo 1 e o vídeo 2, nós vimos todas as preferências de usuários. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa um recadinho aqui pra mim, tá? Eu sempre respondo vocês, sempre que vocês têm qualquer dúvida e eu consigo mexer, eu consigo ajudar, eu ajudo vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like pra mim, tá bom? Beijão pra vocês, tchau, tchau!